mas até indo para outras criptomoedas. A gente falou do Bitcoin Cash, que é uma derivada do Bitcoin, não deu muito certo, mas algumas outras que surgiram inspiradas no Bitcoin, notadamente o Ether, a criptomoeda da rede Ethereum, deram muito certo. E aqui tem uma dúvida do Marcos Filho, 1520, o perfil dele, perguntando se o Ether pode chegar ao nível do Bitcoin futuramente, né? Na verdade, ele pergunta aqui se o Ethereum pode chegar ao nível do Bitcoin. Eu não sei se ele quer saber do Ether em si ou o valor de mercado da rede, se ele acha que vai ultrapassar o Bitcoin. O que você pensa sobre isso, Felipe? É uma boa pergunta. E você vai encontrar opiniões muito diferentes na indústria. É curioso porque o Vitalik Buterin, que é o menino que criou a Ethereum, ele trabalhou no Bitcoin, ele fez propostas para a comunidade do Bitcoin, tinha ideias para desenvolver coisas no Bitcoin, mas o conservadorismo do projeto era tão grande que ele não tinha a velocidade e o espaço para experimentar o que ele queria. Aí ele trabalhou numa outra moeda e depois foi lançar dele, que é o Ethereum, que é essa plataforma de programas descentralizados, né? Aplicações descentralizadas. Eu, hoje, acho que é difícil, hoje, do jeito que o mercado é configurado hoje, alguma coisa valer mais do que o Bitcoin em market cap, em capitalização de mercado. O Ether já chegou até perto disso, aí, acho que 70%, 80% do valor do Bitcoin quando, lá em janeiro de 2018, mas nunca mais recuperou esses patamares e hoje eu vejo uma chance um pouco menor de que ele recupere. Agora, se você projetar 5, 10, 20 anos à frente, imaginar que a gente vai provavelmente ter ações tokenizadas de alguma forma, stablecoins muito maiores do que a gente já tem hoje. Stablecoins cresceram bizarramente nos últimos 2 anos. E outros tipos de ativos vivendo na blockchain, diferentes de cripto commodities, como o Bitcoin, aí eu consigo imaginar que vai ter outros tokens, dependendo do lugar onde você veja os preços, que vão ser muito maiores do que o Bitcoin. Afinal de contas, o mercado acionário global é gigantesco. Se tiver uma partezinha dele negociando de forma tokenizada, isso já faz frente ao market cap do Bitcoin. Mas entre projetos que se propõem a ser moedas descentralizadas, como é o caso do Bitcoin, aí eu acho muito difícil que algum ativo supere ele. Bom, então, por exemplo, você enxerga que algumas redes podem valer mais. A rede do Ethereum, que tem hoje um supply, né, uma quantidade de Ether de pouco mais de 121 milhões. Isso é mais de 6 vezes a quantidade de Bitcoin que a gente tem hoje. Então veja que mesmo que o Ether valha 6 vezes menos que o Bitcoin, a rede poderia valer tanto quanto do Bitcoin. Mas você acha difícil que alguma criptomoeda individualmente, por exemplo, um Ether ou uma Solana, ultrapasse o valor do Bitcoin, de uma unidade de Bitcoin? Sim, e mesmo olhando para a rede, comparando market cap com market cap, hoje, do jeito que o mercado está configurado, eu acho muito difícil que supere o Bitcoin. Sempre que você entra num site para ver preços de criptomoedas, como no CoinMarketCap ou no CoinGecko, elas estão ranqueadas por market cap, né, que é o preço unitário da moeda vezes o número de unidades em circulação. Então, quando se fala do flippening, que seria um evento no qual o Ether passaria o Bitcoin, seria o market cap do Ether superando o market cap do Bitcoin. Hoje, do jeito que o mercado funciona, com moedas competindo pelo posto de moeda número um, eu acho muito difícil. Mas num futuro em que tudo que é ação seja tokenizada no Ethereum, aí eu já acho que a possibilidade do próprio market cap do Ether superar o Bitcoin passa a existir. Tem alguns dogmas, né, dentro da comunidade bitcoiniana. Vou rememorar alguns. Nunca vai ter mais do que 21 milhões de Bitcoin em circulação. O tamanho da blockchain tem que ser pequeno o suficiente para todo mundo conseguir rodar um nó na sua casa. Tem que ser difícil de mudar as regras do Bitcoin. E tem um dogma que é talvez menos importante que esses, mas que é o que o Bitcoin tem que estar sempre em primeiro. Senão, o cripto, como uma indústria, falhou, sabe? Tem muita gente que pensa assim: ah, se o Bitcoin perder o trono, significa que o efeito de Linde, né, daquilo que é mais antigo, ter mais perspectiva de viver lá na frente, esse efeito meio que se perde. Mas eu não acredito nesse dogma. Eu acho que a gente tem que normalizar a ideia de que um dia talvez o Bitcoin não seja mais o primeiro, porque o negócio virou maior do que a gente jamais podia imaginar. Mas como moeda, a política não tem igual a ele. Será que o mercado de metais preciosos ia desabar porque o ouro deixaria de ser aquele que tem o maior valor de mercado? Não sei, né? Fazendo uma analogia aqui, eu sei que É não é uma ótima perfeito. analogia.
É um ponto. Aqui eu vou puxar duas perguntas do chat que acabam refletindo a mesma coisa, Felipe. O Benjamin, ele falou: o que o Felipe tem a dizer sobre o Ethereum 2.0? Vai ter queima de tokens, né? Perguntando no final. E o Veloso Invest: o Ether vai ser deflacionário. Olha o burn, mas acho que não chega a 21 milhões. Tem como explicar o que é essa atualização do Ethereum, que fez com que ele parasse de produzir mais moedas, até queimasse uma certa quantidade? E quais são os próximos passos, né, dentro da atualização que eles estão querendo fazer, que está sendo o tempo todo adiada, né? Como já foi várias vezes na rede Ethereum, muitas atualizações elas são postergadas várias e várias vezes. Essa é uma novela bem antiga. O próprio white paper da Ethereum, quando o projeto foi lançado, já previa essa migração do Proof of Work, que é como o Ethereum é minerado desde o começo, para o Proof of Stake, que é o estado final, entre aspas, da rede. Só que assim, o negócio foi criado em 2014 e lançado em 2015, então já fazem 7 anos que a comunidade está nessa espera. E é uma transição importante porque hoje o Ethereum usa o mesmo mecanismo de mineração que o Bitcoin. E tem um argumento muito forte de que a migração para esse Proof of Stake é mais amigável ao meio ambiente. Então, esse é um ponto de venda importante do projeto. É mais eficiente com recursos do ponto de vista de energia. Só que isso está sendo postergado há muito tempo. Agora tem se falado aí entre setembro, outubro, novembro, mas a gente vai ter que esperar para ver. No começo do ano, a previsão era maio, e num relatório que a gente fez sobre previsões para o ano, a gente falou que achava que ia acontecer até o final do ano, mas que ia ser atrasado algumas vezes. Então é o que tem acontecido até agora. Agora, sobre o Ether ser deflacionário, essa foi uma mudança que já aconteceu antes dessa migração para o Proof of Stake, que ainda não aconteceu. Essa mudança, o nome técnico dela foi EIP 1559, e não é que pararam de emitir novos Ethers, continuam sendo emitidos, mas agora parte das taxas que são pagas em Ether para se executar as transações não vão para mineradores, mas sim são queimadas. E aí, dependendo da quantidade de utilização que a rede tem em determinado momento, se tem muita gente usando, pode acontecer de ter mais Ether queimado do que produzidos a cada bloco, o que tornaria a moeda, o que torna a moeda às vezes deflacionária. Mas é uma taxa dinâmica, então não é algo que dá para cravar em pedra, assim. Cara, sobre isso do Ether, eu acho até interessante como esse protocolo é mutável, né? Porque ele nasceu para ser um grande computador descentralizado, mas agora eles querem ter simplesmente uma queima de moedas, ou seja, provocar uma deflação, para que ele possa, por exemplo, ser visto como uma espécie de reserva de valor. Qual que você acha que vai ser a finalidade do Ether no final das contas? Porque para o Bitcoin vai ficando mais claro, né? Olha, é uma possível reserva de valor, falta ainda alguns para isso, é muito volátil, tem pouco tempo de vida. Mas para o Ether essa narrativa vai mudando. Já tem gente aqui no chat que falou: não, o Ether vai ser deflacionário, vai ser melhor que o Bitcoin, vai disruptar. Qual tu acha que é a vocação desse protocolo? Excelente pergunta. Eu acho que assim como o Bitcoin, ele não, apesar de ter líderes, ele teve uma história muito, uma narrativa muito maleável ao longo do tempo. Tem um texto bem famoso sobre o Bitcoin que eu deixo de recomendação aqui para o pessoal, que chama Visions of Bitcoin, e é sobre como as narrativas do Bitcoin evoluíram com o tempo, de moeda da dark web para PayPal 2.0, para dinheiro anônimo e rastreável, para ouro digital e por aí vai. E eu escrevi há 4 anos atrás um texto inspirado nesse que chama Visões da Ethereum, que faz essa mesma análise, só que para Ethereum. E eu acho que a vocação da Ethereum já foi percebida de vários jeitos diferentes ao longo dos anos. Já foi uma plataforma para emissão de moedas em 2017, com a onda dos ICOs. Já foi uma plataforma para DAOs, organizações descentralizadas e coordenações, numa nova forma de empresa da internet. Essa onda até teve uma ressurgência no ano passado. Já foi. Agora discute-se muito que o Ethereum pode ser o substrato para a economia do metaverso. Então, essa coisa dos NFTs como itens de jogos, Ether sendo usados para negociar NFTs, games e moedas em jogos. Então, a narrativa muda muito ao longo do tempo. O ponto, o fato, é que a Ethereum é uma blockchain, assim como o Bitcoin, tem uma criptomoeda, assim como o Bitcoin, mas é voltada para casos de uso que requerem programabilidade, então aplicações. Então, principalmente financeiras, mas também envolvendo aplicações sociais, envolvendo games, NFTs e por aí vai. Então, eu não acho que tem uma vocação escrita em pedra. Acho que nesse ano e no ano que vem tem se falado muito de um lugar onde seus bens do metaverso ficam e você pode levar para qualquer ambiente.